eu vejo que as ações sociais, elas servem para agregar ao evento. O Rally de Estação, pela grandiosidade que ele tem que deixar um legado para a comunidade. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bom, como a gente fala, né, as crianças é o futuro do nosso esporte. Então, através de muitos projetos, o Rally na Escola proporcionou a todas essas crianças uma vivência diferente, onde eles participavam de palestras, conheciam os carros, os navegadores. Então, desde 2005, já se pensou num projeto, no mascote do Rally, por exemplo, que você fez parte junto comigo, né, Edson? E que essas crianças, elas têm uma ideia diferente, uma vivência diferente do Rally. Então, e o Rally proporciona para elas a mesma coisa que eu te falei, emoção. Quando elas enxergam o carro do Rally entrando na escola, quando elas conhecem um piloto e um navegador que estão próximas a ela, elas começam a fazer parte desse grande evento também. É o que vai mobilizar elas, é o que vai desafiar as crianças, né? E o que vai fazer elas sentir o gosto pelo esporte. E que quem sabe daqui a alguns anos, essas crianças que participaram de toda dessa programação também poderão ser, né, um piloto e um navegador, poderão ser competidores também. Eu acho que o Rally da Escola faz parte disso, como eu te disse, há muitos anos já vem sendo feito, né? E isso contribuiu pela paixão das crianças, incentivando os pais a levarem eles nas especiais, a conhecerem o Rally. Porque no início, lá em 98, quando começou o Rally, na verdade a gente não tinha público, né? Fez um Rally com um pouco mais de 10 carros, não tinha público. Ninguém sabia o que era o Rally de Erechim. Então, toda essa cultura de Rally foi construída através desse trabalho, do Rally na Escola e de eventos paralelos que foram realizados ao longo desses anos. O Rally na Escola é muito legal. Eu, na minha época, já tinha e eu via as crianças tendo essa oportunidade e eu achava o máximo. Então, como eu me vejo, eu naquela época, que às vezes quando eu era menorzinha eu não tinha a oportunidade de ir no parque de apoio, conhecer um carro, conhecer um piloto. A gente vê um carro de Rally às vezes por fora e ele parece normal. Então, vai na especial assistir, tu olha o carro de Rally, ele é um carro normal, parece, né? Mas aí ter essa oportunidade de ir na escola, explicar como funciona, explicar toda a questão de segurança, a criança poder ver o carro por dentro, eles ficam impressionados como que é puro ferro, quase não tem nada dentro, todos aqueles ferros, toda aquela proteção. Então, acho que é bem importante, principalmente para falar da questão de segurança, né, nas corridas. Porque a gente anda ali com cinto, com macacão, capacete, balaclava, rãs, tudo de segurança, né? E tanto dentro como fora do carro, toda a segurança que é feita, né? Para questão de público, para não ter nenhum problema. Acho que isso é muito importante passar para frente. Interagir com a comunidade e fazer com que a comunidade, fazer com que as crianças que a gente passou lá no Rally na Escola comecem a ver o Rally como um esporte, que ele é um esporte,
não somente o futebol, o vôlei, o handebol, outros, mas o rally também, e plantar essa sementinha para que no futuro alguns dessas pequenas crianças se tornem voluntários, se tornem dirigentes ou talvez competidores, ou talvez os três. Para nós foi, enfim, está sendo ao mesmo tempo, onde marcou mais para nós foi em Panambi, que a gente foi na PAI, então foi uma coisa que mexeu muito comigo, é uma realidade que a gente a gente não faz nem ideia como funcionam as coisas, né? Então eu senti isso dentro de mim, então até hoje, no falar, chega a dar até um arrepio, né? Então a gente vive uma realidade que a gente não conhece muitas vezes. É gratificante, se torna uma coisa gratificante, né? Tu tem que saber usar a forma de como você leva também. Então acredito que você vai na humildade, enfim, as pessoas vê isso em você, né? Então eu acho que a forma é insignificante, porque depois que você sai do colégio, enfim, as pessoas começam a vir atrás, te mandam mensagem, te pedem, então é gratificante pra caramba. E essas ações assim podem contribuir para o futuro do rally? Eu acredito que sim, como eu falei anteriormente, as pessoas não conhecem, então a gente tem bastante dificuldade no meio de todo esse trajeto, que nem, por exemplo, nós estamos aqui, tem muita coisa que impede, mas nada é impossível e se você gosta, enfim, e tudo que te leva é pegar e fazer e tocar, enfim, a gente leva do bom e do melhor para aonde a gente passa. Essas ações sociais, cara, são inacreditáveis. Como eu sempre digo em todas as minhas entrevistas, para mim esse é o melhor ponto do rally. Trazer o rally para as crianças é inacreditável, ver a animação deles com o rally é inacreditável. Hoje a gente está numa cidade diferente, né? Então eu sempre fiz isso na minha cidade natal, que é Erechim, e agora aqui em Farroupilha, cara, é inacreditável. A criançada, mesmo não tendo assim, conhecimento do esporte, elas gostam, elas se apaixonam pelo esporte, e é muito bom passar esse esporte para frente, né? E que talvez tenhamos muito mais competidores e apaixonados por rally. Bom, a ação social para nós, para a equipe do Automóvel Clube de Severiano, iniciou em 2013, buscando agregar valor ao nosso projeto em cima do patrocínio que as empresas nos davam. Então foi uma ação voltada a atrair mais as empresas, a sair só da pista do automobilismo em si e ir para a sala de aula, para crianças, jovens, adolescentes, enfim, levando uma mensagem de empreendedorismo ligado à realização de sonhos, a buscar objetivos e como executá-los. E dentro disso, a gente sempre foi melhorando e buscando aumentar o número de crianças atendidas, de escolas atendidas, e é algo que a gente traz até hoje. Na época não era nada obrigatório, mas sim uma ação que a gente quis desenvolver. E depois, com a nossa entrada nos projetos do ProEsport, então sim, era um item obrigatório um retorno social. E para nós foi muito fácil fazer porque a gente já estava acostumado a fazer esse tipo de ação. E nos últimos anos, então, a gente inovou também nessa questão de não só conhecimento dos alunos e crianças, mas sim a gerar conhecimento a novos atletas. Essa ação onde a gente coloca um navegador novo em cada prova do Campeonato Gaúcho de Rally é um desafio para mim, é um desafio para a equipe e é um desafio também para quem participa. Por quê? Porque quando eu ando com um navegador desses, é a primeira prova dele, é muito difícil você, em 1 ou 2 treinos, muitas vezes até sem o carro de competição, passar realmente para esse navegador, para esse atleta, o que vai acontecer durante uma prova de rally. E aí ele tem essa sensação somente na largada. Então é um desafio para todos, para mim, para a equipe e para ele.
Mas tem sido uma experiência ótima porque todos os navegadores que até agora a gente incluiu no projeto foram experiências muito boas para eles, para nós, para a equipe. Alguns deles já têm feito participações em provas, inclusive do Sul-Americano em Erechim, com pilotos do Brasil inteiro. E o Jean é um exemplo de que isso pode fazer um atleta que é inserido lá numa prova a se tornar um navegador que vai disputar campeonatos completos, né? Então o Jean está disputando o Campeonato Brasileiro esse ano e prova que a inclusão funciona. Tanto no caso do Jean quanto outros navegadores que foi a primeira participação conosco e hoje participam ou são requisitados por outros pilotos. O Evandro acabou fazendo essa inclusão de novos navegadores para as etapas do Rally Gaúcho, né? Então eu tive a oportunidade, sou muito grato ao Evandro por ter me dado essa oportunidade de estar participando de uma etapa do Rally como navegador. O Juliano Gracioli que me deu algumas instruções, que foi um professor para mim. Então foram pessoas que fizeram com que esse sonho, que era um sonho de criança, se tornasse realidade. Então minha primeira prova foi na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul. A gente fez 2, 3 treinos aí com o carro de rua mesmo, pelas estradas do interior aqui da nossa cidade. E chegando lá a gente se depara com uma prova de rally. Então a gente fica muito nervoso, né? Sobe a adrenalina. Eu não tinha conhecimento nenhum de o que um navegador fazia durante a prova. O Evandro sempre me trouxe muita tranquilidade com a experiência que ele tem de anos aí no rally. Ele sempre me disse: Jean, cada coisa é no seu tempo, eu vou te explicando, eu vou te mostrando e a gente vai fazer um excelente rally com certeza. Então a gente fez um levantamento na sexta-feira à tarde, ficou um levantamento show. E no sábado a gente foi para o rally e, enfim, chegamos em primeiro lugar, né? Muito, muito feliz no primeiro rally que fui disputar e consegui a vitória, né? Isso foi muito importante para mim. Então, essa inclusão que o Evandro faz com novos navegadores foi para mim e agora está sendo com outros navegadores também. Eu acho que é muito importante, porque nós que gostamos do esporte, né, é uma oportunidade muito grande de a gente realmente sentir a adrenalina que é dentro de um carro de rally. Você assistindo o rally é uma coisa, é um esporte. Agora você dentro do carro de rally é totalmente diferente. Então a adrenalina, o coração pulsa e, enfim, é uma alegria muito grande. Toda vez que a gente saía para fazer uma ação social, a gente tirava o tempo do levantamento, tirava o tempo de qualquer lugar que fosse para ir lá. Eu nunca vi como uma obrigação, eu sempre vi como um prazer. Ou dar uma palestra para as crianças, ou levar o carro lá na PAI para eles poderem entrar no carro, sentir, para perceber diferenças dos carros. No carro do meu pai não tem isso. Não sei o que, para que serve isso aqui? Para que esses ferros aqui dentro, não sei o que. Então sempre foi uma satisfação muito grande estar podendo levar essa cultura, esse esporte que às vezes é tão distante para algumas pessoas, né? Mas que é muito importante para nós.